Salve Maria Santíssima. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Eu queria te pedir para que você se inscreva neste canal, que você possa dar o seu like, compartilhar para que mais pessoas sejam alcançadas através do conteúdo deste canal. Hoje, de forma especial, eu queria falar sobre a organização do nosso tempo. Você precisa ter o seu tempo organizado. Muitas pessoas têm colocado desculpa no tempo e têm falado que não ora, não lê bons livros, não lê as Sagradas Escrituras, porque não tem tempo. E na verdade não é porque não tem tempo, é porque não tem uma vida organizada, não tem um tempo organizado. Veja, por vários dias, ou talvez meses, eu fiquei incomodado por uma pergunta. As pessoas me ligavam, me encontravam em encontros, e aquilo que eles mais falavam comigo era: você lê muito, você reza, você tem vida de intimidade com Deus, porque você é missionário, você tem tempo. Nós trabalhamos. Embora você trabalhe, mas sua vida é mais dedicada para a vida missionária. Foi aí que eu fui perguntar para o Senhor na montanha, orando no monte. Eu perguntei para Deus, mas por que as pessoas me incomodam dizendo que não tem tempo? E eles ficam querendo jogar na minha cara que eu sou missionário, que eu vivo na missão. Foi aí que o Senhor Deus me falou comigo assim: Nil, o dia e a noite quantas horas tem? Eu, 24 horas, Senhor. Para você ser um bom trabalhador, quantas horas você precisa trabalhar? E eu respondi para o Senhor: olha, Senhor, o Ministério do Trabalho diz que no mínimo 8 horas. E o Senhor me perguntou: e para você dormir bem, ter uma boa saúde, quantas horas você precisa dormir? Eu me lembrei que eu tinha lido que o Ministério da Saúde tinha dito que você deveria dormir no mínimo 8 horas também. E o Senhor me perguntou: 8 com 8 é quanto, Nil? Eu falei: 8 com 8 dá 16. E no meu diálogo com o Senhor me perguntou: 16? Isso. 24 menos 16 fica quanto? Eu, 8. Se você dorme 8 horas, trabalha 8 horas, sobra 8 horas, e aonde você tem colocado essas 8 horas que sobram? Às vezes é por falta de organização, da organização do nosso tempo. Nós não temos hora para dormir, não temos hora para acordar, e muitas vezes nós ficamos nas redes sociais, passando de pessoas em pessoas, olhando vídeos, e quando de repente já foi o nosso dia, já foi a nossa noite, chegou a hora de dormir, e eu não orei, eu não li um bom livro, não tive o meu tempo com as Sagradas Escrituras, e muitas vezes colocamos a nossa falta de organização do nosso tempo e atribuímos a culpa ao nosso trabalho, atribuímos a culpa a vários outros fatores da nossa vida, em vez de organizar o nosso tempo. Então, nós precisamos ter ordem na nossa vida. São José Maria Escrivá, ele vai dizer assim: se não tens um plano de vida, nunca terás ordem. Todos nós devemos ter um plano de vida. E ele continua dizendo: quando tiveres ordem, multiplicar-se-á ao teu tempo. Ou seja, o nosso tempo ele vai multiplicar. O nosso tempo ele é muito precioso. Então, para isso, nós devemos ser obedientes àquilo que nós temos como meta. Então, nós precisamos ordenar o nosso tempo. E para nós ordenarmos o nosso tempo, ordenarmos a nossa vida, colocar a nossa vida em ordem,
Existe a ordem do tempo. A desordem no planejamento dos horários da nossa vida o deixa se arrastar pelo embalo ou pela agitação no emprego do tempo. Acaba agredindo os valores e transtorna os deveres. Alguém já disse que o tempo é de borracha, no seguinte sentido: o mesmo tempo rende 2 vezes mais nas mãos de uma pessoa organizada que nas mãos de uma pessoa confusa e desordenada nos seus horários. Nós podemos meditar as seguintes frases de São José Maria Escrivá, num seu livro chamado O Caminho. Se não tens um plano de vida, nunca terás tempo, nunca terás ordem. E quando tiveres ordem, o nosso tempo ele multiplica. Ou seja, é necessário organizar-se o nosso tempo, organizar a nossa vida. Precisamos ter um plano, uns horários bem pensados, onde cada dever encontra seu melhor momento e sua duração certa, de modo que se possa cumprir adequadamente todos eles. Uns exigirão mais tempo, outros menos, mas quanto menos tempo possamos dedicar, maior qualidade devemos procurar. A pessoa que quer de verdade consegue essa harmonia, porque a ordem no aproveitamento do tempo depende mais da sinceridade do coração do que da capacidade técnica de organização. E além disso, sempre precisamos ter fortaleza para vencer a preguiça e superar o cansaço e o capricho. Então, nós precisamos deixar anotado, deixar reservado um horário para a oração, deixar reservado um horário para a leitura e não perder tempo com coisas que não nos edificam, não perder tempo com coisas que não nos levam para Deus. Organizar o nosso tempo é precioso, porque para rezar, para orar, precisa de tempo. Para estudar, precisa de tempo. E muitas pessoas não conseguem chegar ao objetivo final, à meta final, por falta de tempo, falta de organizar. Então, organize o seu tempo. Há uma ordem chamada ordem defensiva. O que é essa ordem defensiva? Há pessoas que fazem da ordem uma armadura de defesa pessoal. São muito organizadas. Aproveita bem o tempo. Mas aquilo que ela organizou, o seu esquema, ele é intocável. Fabricaram para si uma espécie de armadura de aço, na qual se refugia e não tolera que nada nem ninguém interfira com os planos tão egoístas e tão cômodos que planejaram. A ordem pode ser uma barricada defensiva para ter a vida mais tranquila. Não me interrompa, não me perturbe, não mexa comigo. Não veem que eu estou ocupado? Muitos que temem que alguém os convide a realizar alguma tarefa apostólica, dizia Santo Padre Papa Francisco, e procura fugir de qualquer compromisso que lhe possa roubar o tempo livre, dizia a Evangelii Gaudium, no número 81. Junto com essa ordem, vem uma ordem que nós chamamos de ordem oblativa. O que é uma ordem oblativa? É o que se planeja para servir. Em confronto com a ordem defensiva, está a ordem oblativa, que se dá, que se oferece. É a distribuição e organização do tempo pensada para poder dar-nos mais e melhor ao que vale a pena, aos ideais, aos deveres e ao bem dos demais. A pessoa de ideias e coração grande procura praticar essa ordem, porque quer fazer o melhor, especialmente quando oferece seu trabalho a Deus
e dá-se sempre mais aos outros. Por isso, quando fora de ordem prevista se apresenta a conveniência de fazer coisas de mais valor por Deus ou pelo próximo, a alma generosa não hesita, sai do seu trilho e atende esses apelos da caridade com alegria. Está convencido de que esses planos que Deus lhe apresenta inesperadamente, ainda que altere os seus, são os melhores, e por isso não se queixa, falando de interferências, sobrecargas ou perturbações, por mais que altere a sua ordem. Ou seja, nós precisamos ter a virtude da ordem, organizar o nosso tempo, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus e dos irmãos. Ter tempo para Deus e ter tempo para os irmãos é a nossa meta para este tempo. Também existe a ordem material. Todas as vezes que dizemos: onde é que eu pus esses documentos? Onde é que deixei minha pasta? Onde ficou a passagem de avião? Onde está o meu RG? Estamos verificando que a desordem nas coisas materiais interfere, atrasa e às vezes dá cabo da organização bem preparada dos nossos planos. Então tudo na nossa vida tem que ter um lugar preparado. O RG tem que ter um lugar para ficar, os documentos também. Quando nós falamos da ordem material, meu irmão, vale também a pena refletir sobre isso e lembrar-nos de que esquecer, fora os casos da memória alterada, costuma ser um reflexo da preguiça de pensar e de ter ordem, da mania de deixar as coisas para a última hora, pagamento atrasado, atualizações esquecidas, compromissos atropelados, prazos vencidos, viagem perdida e etc. Isso também entra na virtude da ordem material. Deixar tudo organizado. Cama arrumada, casa arrumada. Tudo isso faz com que a nossa vida espiritual ela tenha um crescimento profundo. Quando você chega numa casa que ela é limpa, ela te traz paz. Quando você chega num ambiente que tudo é organizado, aquilo traz paz para sua alma. Então é isso que nós precisamos ter. Organização. Ter ordem. A ordem do nosso tempo. Quanto mais você tem ordem, organize o seu tempo, mais tempo você tem com Deus. Eu vou terminar fazendo um questionário sobre a ordem. E você vai refletir na sua vida. Compreendo que ter a vida em ordem não consiste só em levar uma vida honesta e regrada, mas em ter uma vida que se ajuste a tudo à vontade de Deus. Tenho clara na cabeça e no coração a ordem prática de prioridades que devem haver na minha vida. Em primeiro lugar, Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Em segundo lugar, os outros. A justiça, o amor, a caridade. Você tem feito a caridade para com o próximo? Em terceiro lugar, o eu. O meu eu. Os objetivos, as finalidades, os anseios meramente interesseiros. Dou valor à dedicação e o tempo necessário a todos e cada um dos meus deveres? Fico satisfeito por cumprir apenas algum deles? Por exemplo, os deveres do trabalho, ao mesmo tempo que descuido deveres importantes para com Deus ou no tocante à formação dos filhos e ao serviço do próximo? Você é desleixado no cultivo da sua formação cristã? Como que está a sua vida espiritual? Da luta pelas virtudes? Que meios concretos vou empregar para me empenhar neste esforço? Que essa seja essa meditação, para que você tenha a coragem de organizar o seu tempo.
Se inscreva neste canal, deixe o seu like e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Deus te abençoe poderosamente a sua vida.